Oi, gente! Bem-vindos ao Chiou Podcast, um podcast que vem contar histórias de mulheres que são protagonistas do próprio sucesso. Eu sou a Juliana. Eu sou a Mariana e hoje nós estamos aqui com a Laura França, que é fundadora e diretora da Conte-me, uma agência de conteúdo lá de BH, mas que já tem clientes em todo o Brasil. E a pessoa incrível que está fazendo as redes sociais aqui do Chiou. Estamos muito felizes com essa parceria e seja muito bem-vinda, Laura. Queremos muito contar essa história de empreendedorismo hoje. Boa noite, boa tarde para todo mundo que está assistindo, né, em horários diferentes. YouTube é isso. Prazer conhecê-la, Ju. Prazer revê-la, Mari. Feliz de estar aqui com vocês. E já aproveito para fazer a nossa publi, né? Vamos seguir Chiou aí nas redes sociais, né? Chiou Podcast. Isso mesmo. No TikTok, no LinkedIn e também no YouTube. É sobre isso. Ativa o sininho, pessoal. Dá um like, deixa um comentário. Todo feedback é super importante agora, hein? Exatamente. E é muito legal a gente estar aqui com a pessoa que tá gerenciando as nossas redes, né? Que tá cuidando aí também dessa parte de como o pessoal vê a gente através das redes sociais. E, cara, a gente queria entender, assim, né? Que você contasse pra gente um pouco sobre a Conte-me, um pouco do seu papel lá, né? Mata a curiosidade dessa galera. Quem é a Laura da Conte-me? Vamos lá então, meninas. Bom, a Conte-me é uma agência de comunicação, eu fundei em 2016. Hoje a gente faz os serviços de assessoria de imprensa, mas o nosso principal mesmo é a criação de conteúdo para as redes sociais. Então a gente trabalha muito com a área da saúde, mas a gente tem clientes, assim, cerca de 70% hoje são da área da saúde, mas a gente tem uma parte, né, que são empresas, enfim, de diferentes nichos, diferentes setores. A gente trabalha muito com branding, então a gente, né, reconstrói marcas, né, ou então a gente constrói uma marca do zero. Eu falo que hoje, assim, na empresa, acho que a minha paixão mesmo é a criação de conteúdo e o branding. É uma coisa, assim, que eu fui me apaixonando, fui me aprofundando. E a gente sempre fala que, independente do que for ali dentro da comunicação que você for trabalhar, a gente não trabalha com o tráfego, né? Com essa parte, como fala, com o marketing... que vai impulsionar as coisas, né? O pago, né? Isso, com o pago, né? Nosso forte é o marketing de conteúdo, né? Tanto que a empresa ela é feita por jornalistas, publicitárias, né? E designers. Então, né, é uma empresa, né, composta majoritariamente por mulheres, né? Eu priorizo a contratação feminina, mas depois a gente fala mais disso. Uhul! Mas a Conte-me, a gente oferece esse serviço e a gente bate na tecla sempre da questão da estratégia, né? Porque hoje em rede social, assim, existem, principalmente na área da saúde, existem vários dermatologistas, vários dentistas, várias pessoas, né, do mesmo nicho, do mesmo segmento ali, brigando pela atenção do mesmo público, né? E a gente entende que tem espaço para todo mundo, assim como eu acredito que tem espaço para todas nós no mercado de trabalho, tem espaço para quem é bom, para quem estuda ali, tem um diferencial, só que tem que saber como apresentar isso, porque não adianta a pessoa... a pessoa tem um... Eu falei palavrão, já comecei falando palavrão. Vambora, assim mesmo. Não adianta a pessoa ser, assim, super... Como é que fala? Se dedicar ali ao que ela... a estudos, enfim, tudo mais. E ela não conseguir passar isso nas redes sociais. Lógico, tem médicos que não trabalham a rede social, enfim. Isso é até uma polêmica, porque teve um trecho de um podcast até com a Betina, lá do B, que viralizou, até trouxe pra Conte, mas a gente comentou, dela falando que ela... só marca médico que ela se sentiu, assim, confortável com o conteúdo nas redes sociais. Acho que era isso. Quem ela se familiarizou mais, quem ela sentiu uma conexão maior em rede social, é o médico que ela vai marcar consulta. Ela falou, eu não vou procurar currículo, eu vou procurar o Instagram. Então, assim, existe muita polêmica em torno disso, né, do médico estar na rede social, mas eu acho que o nosso diferencial como empresa é que tudo que a gente faz com muita responsabilidade. Então, existem as normas, né, do Conselho de Medicina que a gente fica de olho, a gente lê, relê e está sempre acompanhando. E a gente entende que cada cliente nosso é único, cada cliente nosso tem uma trajetória que estudou e correu atrás e tem a experiência para apresentar um tipo de conteúdo. Então, o negócio não é ficar apresentando mais do mesmo, né? Assim, você vai postar dia da dor de cabeça. Enfim, o que isso vai agregar, né? Então, você tem que puxar ali para a estratégia de conteúdo. Então, cada cliente é único, a gente cria uma estratégia de conteúdo baseado
na persona, né, que é o nosso cliente ideal. A gente gosta muito de trabalhar com arquétipo na comunicação, que eu vejo que é um termo que o pessoal tá usando, assim, para conquistar boy ultimamente, mas não. É o arquétipo da Cleópatra. Da Cleópatra, Mas não é isso, assim, pelo menos não na Conte-me. A gente não tá conquistando, assim, vamos conquistar o mundo, mas boy, assim, não é nosso, assim, não tá dentro da nossa estratégia. Não é a especialidade da empresa hoje, né? Não é. Cara, mas o mais engraçado dessa galera que faz esse bagulho de arquétipo da Cleópatra é que assim, gente, não tem foto da Cleópatra, tá ligado? Tipo, não tem foto dela. E aí eles pegam a foto dos filmes. Às vezes nem Elizabeth sabe... Taylor. Exato, é atriz. Caiu aqui. Não, e tudo dela é tipo assim, ai, é sensualidade. Ai, é tarará. Ai, é frieza com os homens. Gente, Cleópatra não foi só isso não, tá ligado? Ok, mas... Quem falou que a Cleópatra era assim, né? Não, menina, exatamente. Aí tá lá no arquétipo, aí tipo, onde eu vi isso, né? No canal chamado Matando Matheus a Grita, eu amo. É a mesma pegada do Diva Depressão. Ainda nem tá na hora de indicação, mas eu curto muito. Assistam lá sobre arquétipos. Gente, vocês vão rachar o bico, porque realmente é assim, um absurdo. Mas quem acredita de boa, deixa o like aqui e curte mesmo assim. Prosseguindo. Eu acho que assim, é a crença, né, assim, de cada um. Assim como tem gente que acredita em signo, eu não vou falar que isso eu acredito ou não, mas eu assim, sou aquariana com ascendente em aquário. Eu sou de peixes com ascendente em touro, e você? Sou gêmeos com ascendente leão, lua em touro. E nesse momento eu vou ativar o arquétipo da Ana Maria Braga. Acorda, menina! Mentira. É uma leonina mesmo, né, Muito gente? leonina. Eu falando 5 segundos, não acredito. Mas, assim, essa questão do arquétipo na comunicação no digital, ela não tá ligada à lei da atração, enfim, o fone tá caindo. Ajeita aqui, amiga, assim, ó. Vê se você consegue diminuir, assim. Gente, é que ela não quer desarrumar o penteado lindo dela. Oh, quem dera. Eu acho que agora foi. Aí. Foi direitinho. Mas a questão do arquétipo na comunicação, dentro do que a gente trabalha, ela tá muito ligada à identidade visual, muito ligada a como a gente vai se posicionar nas redes sociais. Então, assim, várias marcas grandes utilizam do arquétipo na comunicação. Então, por exemplo, tem a Nike, que é do arquétipo do herói. Sempre tem essa questão, né, de você superar ali um desafio. Johnson & Johnson, que utiliza o arquétipo do cuidador, tem essa atmosfera do cuidado. E hoje, com rede social, como a gente tem muito pouco tempo para poder transmitir a nossa mensagem, né? Porque tá todo mundo ali arrastando para cima, pro lado, para baixo, para cima. 15 segundos que você tem para reter a atenção das pessoas. A gente tem que ser assertivo com a nossa mensagem. Até falo muito isso, assim, de que a gente precisa de ter muita coragem para se expor em rede social, porque a gente nunca vai expor 100% do que a gente é. Então, quem utiliza o Instagram para poder mostrar uma viagem que fez, um jantar com a família, enfim, aquilo ali não é 100% da vida da pessoa. Sim. No caso do LinkedIn, enfim, você colocou, terminou um ciclo maravilhoso na minha vida. Começou outro ciclo maravilhoso na minha vida. Fiz um curso tal. Nossa, essa vida só tem ciclos maravilhosos. Me ensina, gente. Exatamente. Então, assim, como é que fala? Muitos médicos, muita gente da área da saúde tem essa trava, às vezes, de mexer com rede social, porque eles falam, nossa, eu estudei tanta coisa, eu tenho 15 segundos para poder passar essa mensagem, para poder passar esse conteúdo. Sim. Até empresa mesmo, nossa, a minha marca, o produto que eu ofereço tem milhões de funcionalidades, como é que eu vou falar isso em 15 segundos? Então, precisa de muita coragem mesmo, para você se expor em rede social, dentro do formato que elas existem hoje, porque os formatos hoje são formatos rápidos. Tem o YouTube, né, onde a gente consegue estar aqui agora batendo esse papo por mais tempo, para quem gosta, né, de podcast, enfim, para quem gosta de empreendedorismo, desse universo, desse bate-papo, para quem gosta de vocês. Mas, no geral, o conteúdo rápido, o conteúdo de rápido consumo, ele tá cada vez mais em alta, e com o TikTok isso explodiu muito, né? Assim, aí, tanto que o Instagram se adaptou para poder competir ali com o TikTok, aí veio o YouTube Shorts também, enfim, tudo isso que a gente já conversou. Bastante. Então, assim, a gente precisa se posicionar, aproveitar aqueles 15 segundos da melhor forma possível. Então, se eu tenho uma empresa, se eu sou um médico e a mensagem que eu quero passar é o cuidado, eu tenho que utilizar uma identidade visual de consumo rápido que vai passar essa mensagem. A forma como eu vou falar, o tom de voz que eu vou utilizar, o texto que eu vou apresentar num carrossel, ele vai ser um texto mais
direto, ele vai ser um texto mais coloquial, ele vai ser um texto mais formal. Eu tô ali trabalhando o arquétipo do sábio, eu vou trazer um termo técnico. Então, isso é uma forma de... Assim, isso não é uma estratégia de comunicação, isso faz parte da estratégia de comunicação que a gente faz na Conte-me, enfim, para branding, rebranding, para também... criação de conteúdo, e as coisas mudam também, porque o objetivo da marca muda, o objetivo do profissional de saúde muda, às vezes ele tá trabalhando com um público X. Depende como o público reage também, né? Isso. E aí a gente vai acompanhando, enfim, a gente tá sempre estudando, mas assim, é um estudo mesmo dentro da comunicação e não uma questão de lei da atração do Cleo, mas nada contra quem faz, acho que cada um faz o que se sente, né? Vale tudo pra você se sentir. Só fiquem cientes que não é a Cleópatra ali, gente, porque não tem foto dela. Então você tá se inspirando na atriz, mas lindíssima. A Juliana tá contra, mas a gente tá trabalhando vários arquétipos aqui no show, tá, galera? Nesse momento agora eu assumi o da Márcia Sensitiva. Já vou dizer, para de ser louca. Ai, eu queria assumir o do Zeca Pagodinho. Se tivesse uma caipirinha, eu estaria dentro. Ai, amei. A gente vem falando muito aqui no podcast sobre a importância do networking. E eu lembro que... Bom, vou contar aqui um pouquinho da minha história com a Laura, que a gente se conhece há muitos e muitos anos. Sei lá, quase uns 10 anos que a gente trabalhou juntas lá em Minas. E um dia eu tava no shopping, passei pela Laura no shopping, e ela me entregou o cartão dela, falando, olha, eu tô abrindo uma agência, aqui meu cartão, fica contigo e tal. E eu saí tão impactada, tipo, primeiro que eu não tava esperando encontrar uma pessoa conhecida, e também não ter uma abordagem assim, né? Eu falei, caramba, que legal que ela tá com a agência dela, quero muito acompanhar o trabalho, torço pra que dê certo e tal. E agora, tantos anos depois, ainda lembro desse cartão, daquele dia. E a gente estava procurando muito ajuda aqui para fazer as redes do show. Porque essa história de empreendedorismo, e é muito do que a gente está fazendo aqui agora, né? Parece um conto de fadas, quando você lê no LinkedIn e os ciclos são maravilhosos. Porém, a gente tem que lidar com N fatores que a gente não estava imaginando, né? Quando a gente pensou... vamos fazer um podcast? Nossa, vamos conversar com mulheres incríveis, vamos conhecer muita gente legal e vai ser divertido e vamos ter que gravar, vai ser massa e tal. Mas a gente não pensa muito em tudo que tá atrelado a isso, né? E aí você começa a ver, putz, e agora? Além de gravar, o que mais que a gente vai ter que fazer e tal? E aí vem toda a questão, e aí a gente começa a postar nas redes, começa a postar nas plataformas, e a gente vai vendo que consome muito mais tempo, muito mais energia e que a gente não tem habilidade nenhuma para poder fazer o negócio da maneira como a gente gostaria que fosse. Até para fazer uma legenda de um post, a gente tava batendo cabeça, né, Ju? Viva o Capicute. Patrocina nós. E aí, enfim, a gente chegou à conclusão que não continuaríamos fazendo isso internamente mais, pelo bem do projeto. E foi quando eu falei, putz, eu tenho uma pessoa aqui que faz um trabalho muito legal. Ela tem uma agência e, enfim, eu sei que ela prioriza muito a questão de mulheres na agência dela e que parece que é um lugar bacana, vamos falar com ela. E aqui estamos agora, né? Sim. A Conte-me fazendo as nossas redes e a Laura aqui participando do pod hoje. Super legal essa collab. E, assim, Shio tem muito a ver com a Conte-me, muito a ver com os valores que a gente tem, né? A Conte-me surgiu para criar um mercado de trabalho mais justo e mais saudável para as mulheres. E, assim, desde que eu comecei, assim, eu tenho estudado muito sobre a questão de ter uma cultura interna forte, ter uma cultura interna que seja saudável para as mulheres, sabe? O mercado de trabalho ele tem que ser não só mais justo financeiramente, mas ele precisa ser mais saudável pra gente, sabe? Tem muita gente que adoece por conta de trabalho, né? Igual já aconteceu comigo, igual já aconteceu... Comigo também. Comigo também. Eu nunca adoeci por causa do trabalho. É água, mãe. É que ela assiste. Maravilhosa. Mas a gente tem esses valores nossos, assim, muito fortes.
E é muito legal quando a gente encontra um projeto que está alinhado com os nossos valores, né? Assim, quando a gente começa a empreender, nem sempre a gente consegue fazer uma triagem de cliente, assim. E hoje é incrível a gente, assim, só ter clientes que a gente admira na empresa, que a gente gosta e que estão alinhados aos nossos valores. Já demitiu algum cliente? Já. Mesmo? Já. Agora conta o resto. Já demiti, assim. Tava dando muito trabalho. Não, é porque como a gente tem essa questão, assim, da empresa, como fala, ter essa cultura interna do respeito, e respeito não é ser exigente, assim, faltar com respeito, quer dizer, né? Faltar com respeito não é você ser exigente, eu sou super exigente, é a dicção de milhões. Eu sou super exigente, eu sou super sério quando precisa ser sério. Sou organizada com o meu trabalho, não acho que é aceitável você errar várias vezes e tá tudo bem, uhul, né? Enfim, não é por aí, mas a gente tem essa cultura interna muito grande, muito forte do respeito. Então, tem coisas que são críticas positivas, e existem coisas que são altamente destrutivas para a autoestima de uma pessoa. Então, já aconteceu, foi só uma vez, né, que o cliente foi super grosseiro com uma pessoa da minha equipe. E aí a gente conversou e ele não conseguiu ver o ponto, né? Não conseguiu, para ele era normal, né, falar palavrão com as pessoas, né? E tratar mal e menosprezar. Então, não era o perfil que a gente quer com a gente, mas graças a Deus isso é minoria, assim. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas, assim... Eu acho que todo mundo já tomou tanto na cabeça, né? Que eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes, assim. Eu acho que ainda existem... O mercado de trabalho ainda pode ser tóxico, ainda existem clientes tóxicos, né? Enfim, hoje não tenho na empresa mais, né? Graças a Deus, graças à nossa triagem também interna, né? Assim, e é uma relação de muita confiança que você tem que ter com a sua equipe, para a sua equipe te reportar isso, né? Porque... Sim. Às vezes a pessoa pode pensar, nossa, mas será que é frescura? Será que nossa, minha chefe vai me achar uma chata porque eu tô reclamando que o cliente gritou comigo e falou palavrão comigo? Não, tem que falar, tem que reportar, né? E a relação entre as pessoas que trabalham juntas ali também precisa ser saudável, né? Uhum. Todo mundo é passível de errar, de tratar alguém não da melhor forma, mas a gente tem que ter clareza, né, do que é uma situação que ocorreu ali, ou do que é um momento que, como é que fala, que a pessoa reconheceu, enfim, ou de um desrespeito total, né? Mas eu acho que as coisas têm caminhado, as coisas têm melhorado bastante, assim. No mercado de trabalho em geral, assim, quando a gente fala de saúde mental, assim. Por exemplo, o burnout é algo que não se falava, assim, há uns 10 anos atrás, enfim, sabe? Às vezes a pessoa... Ainda mais no jornalismo, né? Eu e a Mari, que a gente veio do jornalismo, de redação... Que é aquela adrenalina de que chegou a notícia e não sei o quê. E tem hora pro jornal entrar no ar, ou então tem hora pro jornal fechar e ir pra gráfica. E, tipo, tem que estar pronto, não tem outra opção, gente. Se o Mas jornal... vocês estão falando de jornal impresso ou jornal tipo imprensa? Todos. Então, porque o jornal de TV, ele tem horário pra entrar, né? O Jornal Nacional, aconteça o que acontecer, exploda o Brasil, 8 da noite tá no ar. Não importa o que aconteça. Não importa se o William Bonner teve um ataque. 8 da noite o jornal tá entrando no ar e acabou. E mesmo um jornal impresso, ele tem horário para ir para gráfica. Por quê? Depois que ele vai para gráfica, ele tem que ser distribuído. Então, assim, tem toda uma logística por trás da coisa que a maioria das pessoas nem sabem, né? Mas, assim, tem que fechar o jornal. Em algum momento do dia, esse jornal tem que ser impresso para dar tempo dele ser distribuído. Então, não importa. E quando foi o seu primeiro contato, assim, só pra gente entender? Você é formada em jornalismo, é isso? Isso. Aí você fez a faculdade de jornalismo. Assim, quando você entrou, você tinha um sonho... Por exemplo, eu fiz direito. Quando eu entrei, eu falei, mano, você é juíza, pai, tarará. E... Spoiler, não fui. Aí, no meio da faculdade, eu falei, não precisa ser juíza, né? Um concursinho ali. Mais suave, pai. No final, eu falei, irmão... Qualquer coisa, eu só preciso pegar meu diploma. E aí, tipo, como que foi, assim, a Laura que entrou e quando saiu ali? Bom, eu cheguei a fazer história primeiro.
Porque eu sempre gostei de contar histórias. Não era uma coisa assim, de eu criança, pegar um microfone e fingir que estava apresentando um jornal, uma coisa assim, não. Surgiu, assim, foi na época da faculdade, eu comecei a fazer rádio, aí o pessoal falou, sua voz é boa pra rádio e tal. Aí começou a surgir oportunidades e eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao trabalho, assim. Muito, assim, sangue nos olhos pra poder ter a minha independência financeira e ter a minha... As brusinhas na Shein. ter as minhas brusinhas na Shein, ter as minhas coisinhas. E, principalmente, assim, eu sempre busquei um propósito, sabe? Assim, pra mim, o trabalho tinha que estar alinhado ao propósito. E o jornalismo, quando você vê o propósito dele, que é você trazer informação para as pessoas, é um propósito muito bonito. E eu ainda acho que é bonito. Não é que tenha ficado feio pra mim. Mas é que aí mudou meu propósito nesse percurso aí, nessa trajetória toda. Mas eu comecei a fazer estágio num veículo de comunicação, numa rádio. E depois fui fazer estágio na Band. E aí lá eu dei a minha raça, assim, trabalhava. Meu pai e minha mãe são funcionários públicos, né? São da Polícia Militar. Eu não tenho ninguém na minha família de jornalismo, nada. A minha primeira chefe, Flávia, ela... Não sei porquê, assim, eu tava super, assim, fui fazer entrevista, não conhecia ela, não conhecia ninguém. Fiquei meio nervosa ali, mas ela foi com a minha cara, me contratou. E ela fala até hoje, assim, que eu tava vestida de executiva, assim. Porque eu achava que TV você tinha que vestir, né, toda... Ela falou assim, essa menina daí. E aí me chamou, fiz a prova, né? Enfim, eu lembro que era uma prova super difícil, que era várias coisas de economia. Ela perguntando, eu falei, meu Deus, vamos lá. Aí ela me chamou, tinham várias estagiárias na época. E aí eu me dediquei muito, muito, muito ao estágio. Eu trabalhava todos os domingos. Eu dobrava sempre que possível. Então, sempre eu era aquela pessoa ali que... alguém pode ir pra rua... tal horário pra cobrir uma coletiva. Eu ia. Buraco na rua. A Laura ia. Eu ia. Obra da prefeitura. Inauguração da creche. Nossa. Guaxinim ataca a sorveteira. Mas lá no interior tem umas pautas assim. Em BH não tinha. Era sorte. muita polícia. Era muito assim, 4 pedras de crack, 26 pinos de cocaína. Então, porra. E vamos desmonetizar esse vídeo. Diga não às drogas. Proerd é o programa. Aí eu fazia muita cobertura policial, assim. Até muita gente achava que eu gostava muito de cobertura policial. Nossa, a Laura adora. Não é que eu adorava. É que, assim, era o que tinha pra eu poder fazer. E eu falei, vou lá, vou botar a cara, vou aprender, enfim. Isso é um negócio muito perigoso, né? Que às vezes a gente se dedica tanto pro negócio dar certo, pra gente fazer direito, que as pessoas começam a achar que a gente gosta de fazer aquilo. Mas você odeia fazer aquilo. Eu me dedicava ali, porque Mas você entrava no ar? Entrava. Ainda como estagiária, entrei no ar, assim. Aí você falava, hoje a polícia prendeu 12 de crack, Isso. Que legal. E aí, eu lembro que meu primeiro, quando eu apareci no ar pela primeira vez, foi um plantão de carnaval. Eu vi que não tinha ninguém no carnaval na madrugada. Aí eu pedi pro meu chefe na época. Falei, oi, tudo bem? Tal. Eu tô vendo que não tem ninguém pra ir com o cinegrafista. Eles chamam de abelha, né? Posso ir lá pra acompanhar e tal? Aí eu falei, pode, vai lá. Deixou eu ir lá na época. E foi muito legal ele ter confiado assim, sabe? Porque... eu fiz meu melhor ali naquela madrugada, o VT foi ao ar, a editora aprovou, assim, sabe? E me dedicava muito, muito ali. E eu gostava muito de escrever o texto do off, sabe? Assim, pra mim, o meu momento era escrever o texto, que aí eu narrava aquela história que eu vi, aí eu colocava lá o sobe-som, enfim. Sempre gostei de contar histórias. E aí, trabalhei em outros veículos de comunicação depois... E foi aí que eu tive essa transição de carreira. Mas teve algum... Assim, você diz a transição... entendi. Do jornalismo para essa parte da sua empresa de marketing. Acho que eu trabalhei 7 anos ali em TV, mais ou menos. Que eu tenho essa cara de um pouco mais nova que sou. Mas já trintei. Já trintou. Já trintei. Mas eu trabalhei numa emissora, né? Depois que eu saí da Band, fui trabalhar em outras emissoras. E aí, nessa emissora, eu, assim como na Band,
eu me dediquei muito, muito, muito. Dobrava, fazia plantões, acumulava funções. Eu fazia produção, reportagem, fazia tudo, tudo. E eu entendi ali que antes eu achava que era só eu me esforçar. Não, é só você se esforçar, é só você dobrar, é só você estudar o máximo, é só você fazer o seu máximo que tudo vai dar certo. E ali eu tive um trabalho que me ensinou que não é bem assim, sabe? Eu sofri assédio, né, de um chefe que eu tive, que no começo ele começou muito amigável até demais, e eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo, e na época a gente se culpa, né? Porque eu sou casada, né? Eu tenho o mesmo namorado desde novinha, desde os 17 anos. Né? Assim, não foi algo que eu planejei, não foi um casamento arranjado, nem nada a ver com religião, nada. Mas aconteceu na minha vida, assim. Inclusive, eu era aquela pessoa, assim, novinha que falava, eu não vou casar, não. Eu vou trabalhar muito, vou conquistar o mundo, vou ficar riquíssima, vou trabalhar contando muitas histórias. Eu até queria, quando eu era criança, queria ser escritora. Inclusive, tenho vários manuscritos, assim, que eu não dizia, quem sabe. Mas na época, meu marido, né, namorado na época, fazia intercâmbio. E eu fui super de boa com isso, porque eu sabia que ia agregar profissionalmente pra ele. Eu sempre tive essa questão do profissional muito forte pra mim. E aí, na época, eu me culpava por isso, porque eu falava, nossa, se eu não tivesse deixado o meu namorado fazer intercâmbio e tivesse com ele aqui, eu não ia ter sofrido assédio. Então, tudo você se culpa, umas coisas, assim, nada a ver. Nada a ver. Tipo, tenta achar motivo onde não tem. Pra se culpar, sabe? Sim. E eu lembro que eu me dedicava muito, igual eu me dediquei em todos os trabalhos que eu fiz. Só que aí eu chegava no RH e eu tentava falar alguma coisa, o RH chegava pra mim e falava, não, o seu chefe falou que a sua produtividade está baixa. E eu lá, dobrando, trabalhando igual uma doida. E eu, assim, né, sendo elogiada por quem trabalhava, né, mais direto comigo, né, mais ou menos na mesma... O que tá acontecendo, né? Na mesma função que eu. Sua produtividade está baixa. Mas quem que te fala? Aí, chegou aqui pra mim. Então, assim, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu desse o meu melhor ali, eu entendi que não é bem assim o mercado, sabe? E aí, assim, entre assédio moral, assim, entre, enfim, tipos de assédio, que até hoje é complicado, foi muita terapia para eu poder entender tudo que aconteceu, né? Sim. E a gente tem uma legislação no Brasil que depois de 2 anos, esses crimes, né, de assédio no trabalho, eles prescrevem, o que é um absurdo, porque eu demorei alguns anos pra entender com calma e conseguir falar de tudo que eu passei. Porque eu não tinha vontade de levantar da cama, eu me culpava, sabe? Sim. Assim. Rapidão, só pro pessoal entender. Quando acontece o fato com você dentro ali do ambiente de trabalho, pra Justiça do Trabalho, né? Pra você ir atrás dos seus direitos, como é a forma que a galera fala. Então, vamos supor, nossa, aconteceu igual ela tava falando aqui, que aconteceu essa situação com ela. Você tem até 2 anos do fato pra ir até a Justiça do Trabalho e entrar com uma ação contra a empresa, enfim, contra quem te assediou. Passado esse período, quando ela diz prescrição, significa que apesar de ter acontecido, você não pode mais acionar a justiça contra isso. Então tem esse prazo. Então, não incentivando aqui ninguém a fazer isso, né? Mas se a empresa mereceu. Enfim, fiquem atentos a essa questão do prazo. Se você tem alguma dúvida, né? Conversa com alguém, conversa às vezes com a sua mãe, com o seu pai, com o terapeuta, para você entender se essa situação enquadra. E também é muito importante a gente falar que você precisa das provas, né? Testemunha, às vezes uma troca de e-mail, às vezes uma questão de WhatsApp. E é isso, eu não posso fazer mais propaganda de advogado, mas, tipo, só umas dicas para quem tá passando por essa situação. Sim, tem um grupo de mulheres, inclusive, com quem eu conversei muitos anos depois, enfim, apresentei até o que eu tinha na época, enfim, tudo mais. Muito depois desses 2 anos, assim, para quem quiser a Annelise, para quem quiser o contato, depois eu posso passar, enfim. Mas é muito difícil você entender que você sofreu um assédio. A gente vê, assim, notícias na televisão, enfim, de mulheres que passaram por isso, e você vê ali muita gente, nossa, mas por que não denunciou antes? Nossa, mas por que esperou tanto tempo? Porque você não entende assim, as pessoas, principalmente quem é o assediador, que ele é inteligente,
não é que ele vai passar a mão na sua bunda ali, no meio do ambiente de trabalho, entendeu? Exato. Por exemplo, o meu chefe, ele fazia muito de me pedir uma coisa no canto, em voz baixa. E aí eu fazia essa coisa, sei lá, ligar para tal coisa, escrever tal coisa. Aí na hora que chegava na frente de todo mundo, ele falava, uai, mas eu te pedi A, por que você fez B? Então eu comecei a achar que eu tava ficando doida. Isso entre diversas coisas, assim, falando da minha aparência, enfim, tudo mais. E que foi até o de menos, porque pra mim, o que mais me doeu ali no assédio que eu sofri foi me atacar profissionalmente. Porque em questão de aparecer em vídeo, tá fora de vídeo, enfim. Sei lá, na minha empresa, eu raramente apareço, assim. Tem pouco tempo que eu comecei a aceitar participar de entrevistas, enfim, tudo mais, porque eu tava tão focada ali na empresa crescer, enfim. Eu acho que até um momento agora bacana de eu estar aqui, de eu estar falando mais, de eu estar aparecendo mais. Mas não é isso que é o essencial da minha felicidade, assim. Mas o profissional, pra mim, sempre foi uma coisa importante. Na época, era tudo de mais importante. Eu aprendi também, depois que eu sofri o assédio, de balancear a minha vida, porque a gente não é só a nossa profissão. Eu não sou só a Laura, diretora, fundadora da Contme. Eu sou a Laura esposa. E se eu fosse solteira, eu era a Laura solteira, né? Porque, né? Homem roteando, né? Ninguém obrigada. Eu estaria on, mas no caso não tô. Mas, assim, tem a família, que, assim, é uma coisa que hoje eu valorizo demais, assim. Todo o tempo que eu tenho com a minha família é muito precioso. Tem os amigos. Então, assim, teve uma época, até antes desse episódio do assédio, que era o meu foco... em trabalho, ele era extremo. Então, quando você me fere ali no que é mais importante pra mim, que é o meu trabalho, que é a minha capacidade profissional de me esforçar, de correr atrás, tudo mais, e tudo isso ali é soprado, assim, igual um castelo de areia, sabe? Sim. Uma que eu achava que era uma base sólida, porque foi uma base que eu corri atrás, enfim, tudo mais. Você sente uma sensação horrorosa de impotência. E aí eu tive depressão, não queria levantar da cama, e não via sentido nas coisas. E aí entrou muita terapia, né? Enfim, a gente passa por terapia. Foi essencial para que eu conseguisse enxergar tudo isso que ocorreu comigo. Autoconhecimento, né? Muito, muito, muito. E assim, um propósito, assim, nasceu em mim esse propósito de criar um mercado de trabalho mais justo e mais saudável através do empreendedorismo. Então, no primeiro momento eu pensei assim, nossa, eu nunca mais vou ter chefe. Nunca mais. Aí depois eu pensei assim, que depois eu tive outros trabalhos, né, assim, como em outros lugares, enfim, tudo mais. E tive chefes bons, já tive chefes bons antes, enfim. Aí, mas será que é isso de não ter chefe? O que é? Aí eu consegui ficar bem mesmo quando eu entendi um propósito de criar um mercado de trabalho mais justo e mais saudável, criando a Contme, que é uma agência de comunicação. E aí eu entendi também... Assim, são duas coisas, né? Primeiro, eu entendi que eu podia criar um mercado de trabalho mais justo e mais saudável, que era, né, o meu maior propósito. Eu entendi que eu poderia fazer a diferença empreendendo. Como? Priorizando a contratação feminina, priorizando, como eu falei com vocês, a questão da saúde mental dentro do ambiente de trabalho, né? Então, hoje é algo que a gente não abre mão, tanto em relação a cliente, como eu falei antes, tanto internamente, né? A gente se preocupar com a saúde mental, porque tem muita empresa que perde muito trabalhador foda, porque tá cagando pra saúde mental do trabalhador. E, assim, burnout, como eu falei, essa questão do assédio, porque às vezes o chefe que tá lá em cima, ele não tá nem vendo que a fulana... A média gerência, a média liderança, né? Tá sofrendo assédio da liderança. Às vezes é um assédio ali que meio velado, mas às vezes, por exemplo, uma pessoa boicota a outra sem motivo. Sim. Sabe? Ou então uma pessoa desqualifica a outra, muda de cargo só pra espizinhar, sabe? Então, assim, tem muito isso no mercado. E hoje na Contme, né, o meu primeiro propósito foi esse, de criar um mercado de trabalho mais justo e mais saudável para mulheres. Repito, porque acho que quanto mais a gente repetir, mais as empresas também, elas têm que tomar isso como uma política interna, né? A gente tem uma cultura interna do respeito muito forte, assim como a gente tem uma cultura interna de prazo, né? E são prazos reais, né? Não é aquele prazo, tipo assim, olha, pra ontem, né? Assim, porque a gente trabalha com criação de conteúdo. Lógico que tem o conteúdo quente, factual também, né? Que a gente tem estrutura para poder trabalhar com esse tipo de conteúdo. Mas, no geral, não é uma sangria desatada você tendo planejamento. Muita sangria desatada que a gente tem na vida, em trabalho, independente se é TV, se é
escritório de criação de conteúdo, de agência, se é escritório de advocacia, enfim. Muita sangria desatada que tem em trabalho é porque não se planejou e não se organizou. Então, assim, né, nosso pilar ali, né, além do respeito, é a questão da organização e prazos reais e transparência entre seu time. Seu time tem que falar com você se esse prazo aqui não tá humanamente possível. Vamos rever, vamos reorganizar aqui, sabe? Sim. Então, tem que ter transparência, tem que ter abertura. Então, assim, estudei muito para me tornar uma líder, né? Assim, não falo que é uma líder que eu não tive, porque eu tive boas chefes, boas líderes, pessoas competentes, né? Mas dentro da realidade delas ali também, sabe? Então, assim, eu com o que eu vivi, eu me vejo na obrigação e também, principalmente, de entender que a questão do assédio que eu passei, ele não é sobre a Laura, sabe? Perfeito. Ele não é sobre a Laura, ele é sobre todas nós, sabe? É muito ruim a gente se colocar nesse papel. Eu tinha muito medo de ser reduzida ao papel de vítima tocando nesse assunto. Porque, pô, é tanta coisa, eu sou tão esforçada, corro tanto atrás, a gente já conquistou tanta coisa com a Conte-me, sabe? Hoje a gente tem um time foda, é designer, é redatora, jornalista. Assim, as meninas são incríveis, a gente tem cliente no Brasil inteiro. Eu não quero ficar sendo reduzida a algo que ocorreu comigo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que a gente precisa de falar disso sim, porque são muitas mulheres que passam por isso. O mercado, ele não é justo pra gente ainda. Tenho trabalhado para isso na minha empresa. Espero que tenham outras pessoas trabalhando na empresa delas também, para que isso ocorra, né? Porque é algo que diz um pouco sobre todas nós. Tenho certeza que vocês já passaram por algo parecido, porque é difícil achar alguém que não passou. O que eu queria te perguntar, assim, na verdade também, só para complementar o que você falou, que você falou que você até chegou até a falar com o RH e eles falaram que da sua produtividade, né? Eu não cheguei a falar com o RH quando foi comigo, porque o terror psicológico era muito grande em cima de mim, inclusive fez eu acreditar que se não fosse oportunidade com essa pessoa, eu ia passar fome, eu ia ter que, enfim, voltar pra minha cidade natal e tudo mais, tipo, de tanto que a pessoa entrou na minha cabeça. Daí, às vezes, as pessoas perguntam, mas como você não saiu dessa situação? Cara, você se dedica tanto pro que você tá fazendo, você tá dando a sua alma, que você não consegue enxergar que você tá nessa situação. Você só pensa, eu sei que as coisas são difíceis, mas eu não imaginei que ia ser tão difícil assim. Tipo, exatamente, e eu me culpava, eu falava, caraca, tipo, o que mais eu preciso fazer? E o pessoal da RH sabia, só que essa pessoa trazia muita produtividade. Aliás, não é que ela trazia produtividade. O time dela produzia pra caralho. Então, via o resultado da pessoa em si e falava, né, sem essa pessoa não vai dar, então... E o time dela produzia muito porque pela liderança do medo, né? Total. Isso funciona muito no curto prazo. Total. Uhum. Mas assim, aquele gestor que tá preocupado com a carreira dele, em ser promovido, funciona muito bem pra ele. Esse que é o problema. A cultura corporativa, ela recompensa esse tipo de comportamento. E aí, só que assim, funciona só por um tempo, porque ou os seus... começa a rodar o time. Os seus jogadores do time A, porque toda empresa tem, né? O jogador time A, o jogador time B. O time A é aquele mais inovador, mais empreendedor, mais ligado ao negócio, né? Que dá sangue. O time B é aquele que tem outras prioridades na vida, que tá mais ali só pelo emprego e tal, e que também é importante para manter a operação. Mas aí ele começa a perder os jogadores do time A, porque esses são os primeiros a conseguir outro emprego. Exato. E aí, ou então, essas pessoas, igual a gente tá agora no momento assim de crise, que é muito difícil você fazer um movimento de empresa e tudo mais, ou você tem muito medo, né, de repente fazer um movimento e ser demitido amanhã num layoff. O jogador time A, ele até fica, mas ou ele adoece, ou ele cansa de produzir. E aí entra muito o movimento que a gente vê hoje de quiet quitting, que é... Cara, eu não vou ficar me matando aqui se não tá adiantando nada eu me matar nessa empresa. Que eu acho que o discurso corporativo pune muito quiet quitting nas redes sociais, enfim, derruba muito e tal. Mas eu acho que é uma resposta, é quase uma vingança, na minha visão. Né? Novamente, não sou especialista aqui em quiet quitting. Mas eu acho que é muito mais uma vingança de... Putz, eu tentei tanto, você não me deixa fazer, então... Exploda-se. Mas sabe o que é mais engraçado? Aquele discurso super de demagogia que eles falam assim...
Não tá feliz com a empresa? Senta aqui, vamos bater um papo. Conta. Tá procurando vaga em outro lugar? Abre pra empresa, fala. Eu no começo era tão burra. Você caía Eu nesse acreditava papo. nessa merda. O golpe tá aí. Aí, uma menina, tipo, fez o que a pessoa falava. Mano, a pessoa saiu da sala, recebeu um telefonema, tipo, ó... pode parar de passar as coisas pra fulana. Ela não tá mais interesse em continuar aqui no escritório. E a gente conversou e tal. Ela veio com esse papo pra mim. Tchau. Tem o quiet quitting, né? Que é o proativo, a pessoa decide. E hoje eu cheguei à conclusão que existe também o quiet quitted. Que é quando a empresa tá te forçando a sair da empresa. Total. Que é, Tem tipo, demais. a empresa para de te demandar, né? Para de te passar responsabilidades, começa a te sabotar, enfim, com N situações igual, tipo, fala que te pediu A, mas você entregou B. Então, acho que tem esses dois cenários também a serem vistos. E a ideia da gente falar isso não é que a gente tá aqui querendo fazer mimimi e falar, nossa, como sofremos e tudo mais. Eu só fiquei sabendo que eu sofri assédio moral porque eu vi um post no Facebook. Eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Trabalhava em TV também. E tinha uma pessoa que derrubava todas as minhas pautas assim que eu saía do jornal. Era minha chefe, uma editora, e ela derrubava todas as minhas pautas assim que eu deixava o jornal. Ou então me pedia coisas impossíveis, tipo, o jornal ia ao ar meio-dia, me pedia para arrumar um entrevistado ao vivo, quando já era 11h30 da manhã. Pra pessoa estar lá no jornal, 11h50. Então, assim, demandas impossíveis. Ou então me dava tarefas muito horríveis de se fazer, tipo, ficar respondendo 1 milhão de mensagens no WhatsApp sem sentido algum. Então, acho que é muito importante a gente falar desses temas para conscientizar também, né? Para as pessoas saberem que é isso que a gente está falando, de Sim. às vezes tá além do seu esforço, além da sua... Não depende de você, algumas coisas, né? Nem tudo depende da gente, né? A gente acha que é só... É o que eu, assim, como tudo tava dando, né, certo pra mim profissionalmente até então, com o meu esforço, que era também, assim, hoje parando pra pensar, eu acho que eu não faria o que eu fiz na época. Foi importante pra eu poder, como é que fala? Crescer, essa questão de eu dobrar, trabalhar todos os domingos, me disponibilizar, dobrar, cobrir, enfim, estudar tudo sobre funções que não eram minhas na época, enfim. Foi ótimo para o meu crescimento, mas se for parar para pensar, foi uma época que eu fiquei muito distante da minha família, né, do meu namorado, marido na época, né, que ele sempre, mas incrivelmente sempre me apoiou, impressionante, assim, isso é uma coisa que Ele sempre me apoiou, assim, me levava nos plantões, enfim, tudo mais. Mas minha família, meus amigos, foi uma época que eu fiquei. Então, a gente também tem que entender que a gente não é só o nosso trabalho. E dar atenção às nossas áreas, às outras áreas da nossa vida, né? E é muito, muito triste quando acontece, igual a Mari relatou, de a gente ver mulheres fazendo assédio moral no trabalho. Porque elas repetem ali comportamentos, não só... talvez não sabem lidar com outras questões, como a Mari falou, pessoais, e descarregam isso em outras pessoas no trabalho. Mas muitas delas aprenderam também a trabalhar assim. Então, eu já tive chefes que, assim, não era... Eu percebia que não era nada comigo, assim. Não é um caso diferente desse do que a Mari contou. Que o chefe dela tratava assim e ela repetia esse comportamento porque ela achava que ela só poderia se colocar nesse local de autoridade, nesse lugar de autoridade, se ela destratasse as pessoas, só assim ela seria respeitada por ser mulher. E eu hoje, assim, na minha empresa, né, estudei, tenho muito ainda a estudar em relação à liderança, é um tema que eu amo, leio o que eu posso sobre, estudo o que eu posso sobre, mas eu não tenho medo de mostrar fragilidade para quem trabalha comigo. Esses dias, um tempo atrás, um amigo meu faleceu. Eu cheguei lá, gente, tô chorando aqui, porque amigo meu faleceu. Não tô bem, mas tem a reunião das 11, eu vou só me recompor aqui, entro e vamos lá, e é isso. Então, por exemplo, ficar triste por algo que aconteceu na empresa, falo, olha, fiquei triste em relação a isso, se precisar de chorar, eu choro, se precisar de mostrar fragilidade, eu mostro. As pessoas, às vezes, a mulher, ela sente que para ela ser respeitada, ela tem que estar naquele lugar de... Nossa, ela é a foda porque ela trata todo mundo mal, porque eu não vou mexer com ela, não. Ah, tá se achando o Diabo Veste Prada com a Meryl Streep. E não é assim, sabe? Amor, primeiro seja editora da Vogue Global, depois a gente conversa, tá bom?
Pior que é, né? Pior que a pessoa não chega nem ali. A pessoa tá... É a síndrome do pequeno poder, né? Eles falam, né? Que acontece muito. Então, assim, é muito triste a gente ver mulheres repetindo esse comportamento, sabe? Com outras mulheres, porque, igual ocorreu com a Mari, elas fazem muito isso com outras mulheres, sabe? Do ambiente de trabalho. Então, não tem, como é que fala? É segurança mesmo, sabe? Pra pessoa trabalhar num ambiente desse. Então, essa instabilidade nesse mundo que a gente está vivendo hoje, essa questão do né, layoff para tudo quanto é lado, esse clima tenso dentro de empresa. Lógico, a minha empresa não chega, né, a ser uma empresa enorme ainda, um dia será, mas eu tenho muito esse cuidado sempre que eu posso em relação a conversar com cada um para entender como que as coisas estão, como que estão a relação entre pessoas ali, se alguém está sobrepondo ao outro. E eu acho que clareza é a palavra de ordem, né? Clareza e organização, porque quando você é transparente com o seu time se sente confortável para ser transparente com você também. Então, até para entender, eu já tive pessoas que saíram da minha empresa para empreender, né? Empreender na comunicação, que seria ali uma concorrência, enfim. E foi super tranquilo a conversa, enfim, eu já estava percebendo, eu já ia chamar para conversar, mas ela veio conversar comigo, veio falar e chorou, e falei, que isso? E eu sigo, curto todos os posts da página dela, da empresa dela, eu acho que tem lugar para todo mundo. Claro. Essa questão da competitividade feminina, isso é a coisa mais fora de moda do mundo, assim, quando a gente escuta casos relacionados a isso, principalmente em ambiente de trabalho, sabe? A gente tem que se unir, não como é que fala? A gente não tá nesse lugar, a gente não tá nesse privilégio de poder ficar brigando uma com a outra, não. A gente precisa de se unir, a gente precisa de se contratar, a gente precisa de se unir, sabe? Sim. A gente precisa de entender que mesmo entre a gente, né, entre nós mulheres, nem todas têm as mesmas oportunidades, né? Perfeito. Então, assim... Eu acho que só pra complementar aqui também, que no caso também que você tá falando, galera, é o seguinte, então... Tá passando por uma situação dessa? Pô, eu não posso sair do meu trampo. Sim, essa é a situação de todo mundo. Não é todo mundo que pode simplesmente falar, caraca, tô trabalhando com pau no cu, vou sair do trampo. Não. A gente entende que você precisa estar ali. Se você puder, busque antes de fazer qualquer coisa, uma terapia. Eu não tenho dinheiro. Tem muito psicólogo que faz serviço social. Existem algumas cidades que também disponibilizam, né, um psicólogo. Nem que seja uma sessão, enfim, ou a cada 15 dias, para você entender como que isso tá te afetando e quais são os próximos passos. Porque a gente sabe que você não pode fazer isso na loucura. E se você for empurrando isso com a barriga, vai chegar um dia que você vai estourar no trampo e vai mandar seu chefe se fuder. Então, a gente não pode deixar chegar nesse nível. Ou se demitir e ficar cheio de conta pra pagar. Exato. Então, assim, não façam isso. Tenham essa plena consciência. O ambiente de trabalho, se o que tá te deixando, entre aspas, aflito, é o volume de trampo, etc., é uma parada. Não tô dizendo que é normal, mas é uma coisa. Agora, se o seu chefe atormenta a sua vida, o seu líder, que é a pessoa que tá ali pra te conduzir, pra te guiar, pra te auxiliar quando necessário, está sendo o diabo na sua vida, isso não é normal. E a culpa não necessariamente é sua, tá? E mesmo se for, existem formas de você ser advertido de algumas condutas. A pessoa não pode vir catar com o chicote e ficar te chicoteando. Então, assim, permanecer nesse lugar e empurrar com a barriga vai dar certo até dar errado. Eu adoro essa frase, vai dar certo até dar errado. Bom, eu queria te perguntar uma coisa. Qual foi o momento que você parou, olhou e falou assim, cara, eu sou realmente a protagonista da minha vida? Assim, dentro da sua empresa, né? Dentro da Conte-me. Querendo ou não, foi você que ali, né? Galgou, pegou o seu próprio caminho das pedras. Qual foi o momento que você olhou e falou assim, caraca, mano, eu tô com moral mesmo? Bom, quando a gente assina a carteira, né? Eu nunca imaginei que eu ia assinar carteira, assim. Quando eu tava na faculdade, que eu ia empregar pessoas. Porque na faculdade, pelo menos, hoje já tá um pouco diferente, assim. Mas quando eu tava na faculdade, eu nunca pensei na possibilidade de empreender, sabe? Nas aulas que a gente tinha a opção de trabalhar com TV, rádio, impresso e assessoria de imprensa. Nunca pensei que eu pudesse empreender. Então, foi uma coisa muito, muito louca, assim, mas ao mesmo tempo, por ter essa questão do propósito, né, que a gente super falou aqui, foi algo que começou a me fazer muito, muito bem, assim. E não só o propósito de criar um mercado de trabalho mais justo e mais saudável para mulheres, mas o propósito de aprender algo novo, no qual eu me apaixonei, que foi a comunicação pelo digital, que é também contar histórias, né? Quando a gente tá na faculdade, às vezes o pessoal fica meio assim, porque jornalismo é só em veículo, assessoria não é jornalismo, não sei o que não é jornalismo, mídia social não é jornalismo.
eu acho que jornalismo pra mim sempre foi, antes de eu fazer jornalismo, assim, foi essa questão de contar histórias e contar histórias no digital, nos formatos que a gente tem hoje, né, como a gente falou mais cedo, é muito desafiador. Sim. E tem como a gente fazer muita coisa mágica, muita coisa única, né, naqueles poucos segundos que a gente tem, sabe? Bacana. Então, acho que uma virada de chave, assim, foi eu me ver apaixonada por um novo formato. Mas uma virada de chave que foi muito legal também foi a gente ter clientes em São Paulo, assim. Nunca pensei também que a gente teria clientes em São Paulo. Achei que a gente ia ficar lá em BH e é isso. E aí surgiu o cliente do Nordeste, surgiu o cliente de São Paulo, assim. Brasil inteiro. Fico muito feliz, assim, de poder levar, assim, a Conte-me pra fora da minha bolha ali, né? Então, e meu desejo é que a gente possa expandir cada vez mais, assim. Amém, amém. Internacional, quem sabe? Quem dera, né? Mas quem sabe, né? Na Alemanha Sonhar. você já tá, né? Já estou. Será que vem aí um storytelling alemão? Conta esse babado aí, Mari. Storytelling alemão. Porque todo mundo tá aí, quando é que vem o baby alemão? Aí ela veio o storytelling alemão. A gente tá aqui Achei na maravilhoso. carreira, né? Mas já a gente fala do baby também, então. Peraí, mas conta esse babado aí. De onde surgiu a Alemanha? Conta pra gente, de onde surgiu a Alemanha. Eu mantive o escritório da Conte-me, né, lá em BH. Mas meu marido passou no mestrado na Alemanha. Sempre foi o sonho dele, assim. E aí ele sempre me apoiou muito profissionalmente. O Gu, assim, a gente é muito parceiro, assim, sabe? Assim, a gente tá junto desde os 17 anos. Então também, né, se não for parceiro, não tava junto esse tempo todo. Então, chegou o momento de eu apoiá-lo, assim, sabe? E dar força pra ele, dele seguir o sonho dele de fazer mestrado fora. Ele fala alemão super bonitinho, enfim. Mas eu não falo nada, né? Então, fui com ele no final do ano passado. A gente pegou aquele inverno. Ó. Foi uma das Legal. maiores frentes frias, né? Foi lá na cidade onde ele faz o mestrado, Heidelberg. É uma cidade que não costuma nevar, e nevou. Então a gente pegou, assim, uma friaca, bebemos muito vinho quente, que tava tendo na rua, assim, as feirinhas de Natal lá. Inclusive, as feirinhas de Natal lá me lembrou quase que uma bicareta, assim, sabe? A galera bebe na rua, assim, eu achei interessante. Jeitinho alemão de ser brasileiro, né? Ai, depois passa pra mim o nome da cidade que eu quero ir pra lá. Ai, não, ficar lá em casa. A gente vai pras feiras de Natal. E eles paqueram nas feiras de Natal. Eles paqueram, porque eu acho que eles não têm carnaval. Mas naquele frio, né? e Todo mundo fica paqueram. carente mesmo. Ai, como que tem tesão no frio, você tá doido? Paqueram. Ah, que isso. E aí a gente... E como que você conciliou, né? Essa questão aí de você, empreendedora, empreendendo aqui no Brasil, mas o meu mozão está na Alemanha. Fuso horário. Fuso horário, como que funcionou isso? Inclusive está lá agora. Beijo, Mozi. Não. From this Tá lá. moment. Tá lá. Mas assim, a gente... Primeira coisa foi, assim, quando ele recebeu a carta, enfim, né? Porque foi igual Harry Potter, porque a universidade é a universidade mais antiga da Europa. Então, assim, a convocação lá chegou por carta. E demorou muito pra chegar essa carta. Essa carta chegou 2 meses, assim, antes do começo das aulas. E eu tava tranquilona, porque sabe quando você fala, não, amor, tô te apoiando e tal, não sei. Só que assim, eu não tava parando pra pensar nisso, porque Conte-me, contratou fulano, ciclano, novo cliente, paraná e tal. Tava nem pensando, assim, nessa possibilidade, assim. Porque eu não, se parar pra pensar, acho que assim, é igual filho, se parar pra pensar, você não tem, né? E aí, no caso também, né? Tá pensando? Tá pensando caso, muito, não tô pensando nada. Mas em relação a chamada da Alemanha, aí eu falei, vou. E aí, fui com ele, passei esse inverno com ele, né? Voltamos agora no início do ano. Aí eu fico aqui, né? Mais um tempo, depois eu volto lá pra ficar com ele. Mas lidar com como é que fala? Com a gestão da empresa, né? Porque a Conte-me hoje não tem um RH. Eu sou o RH. Eu estudei para poder fazer, hoje eu não tenho condição ainda de ter uma pessoa, porque eu já tive RH terceirizado e eu entendi que o RH terceirizado, ele não estava fazendo as contratações da forma como eu gosto de fazer, enfim. E aí eu preferia eu mesma agregar mais essa parte, como se não tivesse já com muitas para abraçar. Mas eu gosto de fazer, assim. Então, eu tive que aprender a fazer gestão das pessoas ali à distância. Ver como elas estavam, entender como estava o cronograma, como estava Questão de fuso horário. as funções, trabalhando até meia-noite.
Mas acabou que deu certo, assim, sabe? Mas também, eu acho que não daria certo se eu não tivesse construído uma base sólida antes e transparente com a equipe. Se fosse uma coisa, assim, de do nada, bora, vou pra Alemanha e tal. Não, todos os dias eu falava com a equipe. Todos os dias eu falava com a Nicole, que a Nicole é meu braço direito lá na Conte-me. Então, assim, a gente se falava todos os dias, né? Dentro do fuso horário, enfim, tudo mais. A gente sempre fazia reuniões, eu entendia o que estava acontecendo. Lógico que você tá perto, você olhar no olho, né? Igual eu fui conhecer agora pessoas que eu tinha contratado, eu tava na Alemanha e eu não tinha visto ainda. Então, foi muito legal estar aqui por conta disso e tudo mais. Mas é possível, sim, gerenciar empresa à distância. O que é preciso é muita organização. E quando a gente fala de digital, né? A gente também tem que ter os cuidados que a gente tem que ter no presencial em relação a como você vai tratar com as pessoas, lidar com as pessoas, inclusive com o cliente. A gente precisa ser claro. Então, o WhatsApp é uma ferramenta legal? É uma ferramenta ok. Mas eu não posso fazer tudo pro WhatsApp, sabe? E-mail ainda existe, sabe, gente? E-mail ainda existe. Então, assim, tem muita coisa que é importante que a gente pode deixar no e-mail. A forma como a gente digita, muitas vezes pode gerar um mal-entendido ali com o seu time ou com o seu cliente. Então, se ficou na dúvida ali, liga, faz uma ligação, né? Então, a gente vai ficando... como é que fala? A gente vai amadurecendo a comunicação como é que fala? No trabalho à distância, né? É bom. Isso. E a equipe continuou encontrando aqui também no presencial. Eu mantive pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana. Foi desafiador, assim, no início, mas a gente vai encontrando ali uma forma de estar próxima das pessoas, mesmo à distância. Assim, eu sou muito grata por a gente hoje viver num mundo que, né, infelizmente, acontece muita coisa negativa, mas, ao mesmo tempo, a gente vive num mundo hoje que permite que a gente consiga se conectar com pessoas em qualquer lugar do mundo. Do globo, com certeza. Sim. Olha, eu achei muito inspirador tudo que você falou aqui pra gente hoje. Principalmente nessa questão de... Foi como você falou. Não foram as coisas ruins da minha carreira. Aliás, as coisas ruins da minha carreira não só... Tipo, não é só isso que me define. Então, você tá aqui, você, tipo, não veio de... Você não tinha nenhum QI, né? Pra facilitar a sua jornada. Você batalhou ali desde o início. Aconteceram alguns obstáculos. Você usou desse obstáculo pra, tipo, não quero ser isso. Quando eu tiver a minha chance de fazer, eu quero fazer de tal forma. Tá fazendo... Opa! Até me emocionei aqui. Tá fazendo dessa forma. Tá, tipo assim, tá numa empresa que basicamente emprega, na sua maioria, mulheres. É uma inspiração pra essas pessoas. Pelo que você tá narrando aqui, é um ambiente super gostoso de trabalhar. Inclusive, se tiver vaga, aquelas, né? Um ambiente super gostoso de trabalhar. E, cara, muita coisa aqui que você compartilhou com a gente, eu acredito real que vai ser inspiração pra muita gente. Tá vendo? Ó, dá pra fazer coisa à distância, organização. E a pessoa tá aqui plena. Entre Brasil e Alemanha, gente. Né, Tomando café. Ai, tomando um café, comendo um bolinho. Café maravilhoso. Bom, agora então, minha querida, a gente tá indo agora caminhando pra nossa parte final aqui do programa. Como sempre, passa muito rápido. Pelo menos pra gente. Eu já pedi esse feedback pra quem tá nos ouvindo. Vou pedir de novo. Nos conte o que vocês estão achando do tempo do podcast. Se vocês estão chegando até aqui, se não estão, né? Quem só vai comentar quem chegou até aqui, então... Exato. Já fiquei enviesada aqui no meu dado, mas comentem o que vocês estão achando pra gente. Deixa aí um comentário embaixo, por favor. Exatamente. Será que dá tempo de a gente fazer um nunca rapidinho aqui? Corporativo? 1:07. Uhul! Vamos lá, então. Eu preparei umas perguntas, tá? Você sabe como joga eu nunca. Gente, eu nunca aquele joguinho. Tem que beber? Água, né? Tá todo mundo bebendo aqui. Vamos lá. Se você nunca fez, tá? Vai na sua casa, pega seu copo de coca, uma aguinha, que é água, tá? Não é vodka, não. E quem nunca fez... Não bebe, quem fez, bebe. Então, eu nunca, é o oposto. Vamos lá, então, preparada? Preparadíssima. Eu nunca chorei no transporte público ou banheiro da empresa. Pra quem tá só ouvindo, todas nós bebemos. Todo mundo bebeu. Todo mundo Close bebeu. caption. Eu nunca perdi um prazo. Perdido. Eu nunca perdi, Eu gente. já, nenhum prazo assim, matador. Mas Também não. só alguns eu dou uma esquecida. não. Eu já esqueci de reunião, assim, esqueço de entrar. Acontece. Eu perco muito prazo comigo mesma. Ah, Por não. exemplo, terapia, falto. Não, Sério? então, é que no meu caso, como é, tipo,
processo, se a gente perder o prazo, a gente se lasca, né? Então, É meio grave, né? é peremptório, você perde o direito, então não dá. Mas Meu, prazo com cliente, assim, não. Isso aí a gente vem, Eu negocio muito comigo também, preciso parar. negocio. Vamos lá. Eu nunca levei a culpa por algo que meu chefe fez ou mandou eu fazer. Todo mundo Traz mais bebe. água, que é pouco. Eu nunca participei de uma reunião que podia ter sido um e-mail. Ai, gente. Ai, gente, na pandemia, que saco, velho. Podia ser caipirinha, né? E pra finalizar, eu nunca comi a marmita do coleguinha ou nenhum coleguinha nunca comeu minha marmita. Ai, já comeram a minha. Ah, gente, vou comer a marmita dos outros é mancada, velho. Já falei isso aqui pra vocês. Já comeram. É isso então, né? Esse momento de descontração. Espero numa próxima a gente esteja numa mesa de bar tomando um suco de morango. Ou uma caipirinha. E agora a gente vem aqui, no caso, pra encerrar mesmo. A gente gostaria que você falasse a sua indicação. Pode ser um Instagram, pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, pode ser você mesma, alguém que te inspira. Enfim, algo que você viu essa semana que você achou legal, pode descontrair, não precisa ser necessariamente corporativo. Bom, meu marido fala que eu sou o Regis Tadeu no corpo de Sandy, de menininha. Eu ia falar que ela parece a Sandy. Quem é Regis Tadeu, gente? Regis Tadeu é um mega roqueiro da internet, assim. Porque eu só gosto, assim, eu sabe, só gosto de coisas assim. Eu vou indicar... Vou indicar o canal do Regis Tadeu pra quem gosta de... Tô brincando. Tô brincando. Ai, deixa eu ver. Vou indicar uma série que ela também ela não é tão rock and roll assim, não, mas ela é mais levinha, acho que vai agradar mais pessoas. Que é Daisy Jones and the Six. E tem o álbum também na Amazon, porque é uma série sobre uma banda de rock fictícia dos anos 70, que eles fizeram uma turnê, fizeram um sucesso mundial e acabaram ali. Aí é formato de documentário, mas é fictício, né? Tem o livro também, enfim, não li o livro, tá, gente? Porque o povo fala assim, o livro é melhor. Tá bom, mas enfim... Não li. Não li, amor. Nem lerei. Não li nem lerei. Não li. Então, assim, é uma série bem levinha pra você ler, pra você, sabe? Pra você não pensar em nada. Pra você não, aquela série que Ai, você... bom. Pra descompressar. Semana passada foi essa também, né? Eu Ou acho que eu seja, já ouvi esse nome. Na terceira, a gente vai tocar a música da Daisy Jones aqui. Vamos. Bom, Ou duas seja, a série é boa indicações, ou mesmo. seja, tá validado. E você, Boa, meu favo de mel? Ai, Que hoje como tá a de gente- verde. E você, meu favo de couve, vai? Gente, o bullying. Onde que eu denuncio isso? Imagina, é linda, eu Tô quero. sofrendo aqui no chão. Quando eu emagrecer mais 20 eu vou quilos, passar no eu RH vou... da Laura, porque aqui não tem RH. Quando eu emagrecer mais 20 quilos, eu vou roubar esse blazer pra mim. Vai, seu momento. É nosso. Como a gente falou bastante aqui hoje de assuntos sérios, eu tenho duas indicações. A primeira é leiam sobre comunicação não violenta. Tem um livro, tem artigos, muito material, vídeo, etc. Excelente. Para que vocês não sejam a pessoa desagradável ou, principalmente, que vai te ajudar a ter conversas difíceis sem ser uma pessoa agressiva, né? Você dá o mínimo possível de margem para um mau entendimento da sua boa intenção. A gente espera que você esteja com uma boa intenção. E a minha segunda recomendação é, se você não entende direito essa coisa de assédio, o que significa, como que funciona, se você está passando por isso, se tem alguém na sua equipe passando por isso vale para homens também, né? Dá uma entendida ali, se tem alguém abaixo de ti passando por isso. Pesquisem sobre microagressões. Eu gosto muito do conteúdo da McKinsey Company, que eles fazem vários estudos sobre mulheres no ambiente de trabalho, tem tradução para português. E nesses estudos sempre vem um detalhamento do que são microagressões para as mulheres, né? E viés de gênero. Então, ali você consegue dar nome aos bois e às vacas, não só as pessoas, são as coisas que eventualmente você esteja passando, ou fazendo alguém passar também, acontece. Vale super a pena se informar melhor, né? Quanto mais informado a gente tá, melhor ser humano a gente costuma ser, ou não. Arrasou, gente. A minha indicação de hoje, não sei se todo mundo já assistiu, mas é o filme A Mulher Rei. Já que a gente tá falando aqui sobre, além de tudo, né, o empoderamento feminino, mulheres fortes, é um filme
com a Viola Davis. E é um filme foda pra caralho. É sobre mulher forte, porreta, guerreira. Assistam. Na preparação do filme, mano, as mulheres pareciam... Não sei, cara, trincada. Parecia que era coisa de PDF. Sabe? De PDF, não, de montagem, mano. É um corpo que eu acho que eu nunca vou ter. Uma Virgínia, assim. Só que sem a lipoled de HD. Nada contra quem faz. Mas as bichas estavam assim, irmão. Sabe? Uma muralha. Top demais, assistam. E já que a gente falou muito sobre arquétipo hoje, vão lá no YouTube do Matando Matheus Agrita e pesquisem o vídeo Arquétipos. Gente, é sério, vocês vão, tipo assim, também vai ser uma pegada leve, vocês darem risada do que tá acontecendo. Nada contra, tá? As coisas de arquétipo, respeito. Tenho amigas que são. Mas é um vídeo, assim, pra descontrair. E então, é isso, gente. É isso. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Laura, minha querida. Eu fico feliz que eu vou vê-la mais, né? Que nós estamos agora com vocês nessa questão das nossas redes sociais. Fiquem de olho, muita coisa vem aí, muita coisa vai mudar. Muito obrigada pelo seu relato aqui, pelo que você está contando, por esse bate-papo. Você é necessária. As pessoas precisam saber da sua história. E é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar e principalmente encontrar a Conte-me para contratar os seus serviços maravilhosos. Ai, que ótimo. Meninas, Exato. muito obrigada. O arroba da Conte-me é @conteme.ag, conteme.ag nas redes sociais, Instagram, enfim, todas as outras, LinkedIn também. E é isso. O meu, Laura Franca J, mas o meu, gente, assim, não é muito profissional. A assim. Laura posta stories maravilhosas da Alemanha, do sul da França, das feiras de Natal. Gente, eu assisti tudo, eu tava ali, eu vivi. Eu tava. Eu tava lá. Temos uma burguesa safada entre nós, gosto. Fotos maravilhosas do casamento na Grécia. Também eu tô vivendo essa tour junto. Tô ali, sou madrinha, né? Sou madrinha pelo Instagram. Você tem que voltar aqui pra gente Chorar no falar aeroporto. sobre essas paradas aí, tá? De coisas da Disney, né? Essa vida de contos de fada, a gente quer saber disso. Combinado. Aí só coisas leves. Leves. Leves e tênis. Minhas redes são Mariana Bananal, a Juliana não vai fazer bullying porque nosso tempo já acabou. Vocês me acham no Instagram, @Juliana, que é Juliana com X, Juliana C. No meu LinkedIn, gente, vamos lá pro meu LinkedIn, vamos fazer conexão, tô aí. Juliana Costa. Meu Facebook não tem por que passar, porque eu já falei, eu só vejo meme. E você encontra o Show Podcast em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, estaremos lá agora, né, Cata? Sim, senhora. Ticoteco e o YouTube, principalmente o YouTube Shorts. Agora a gente vai entrar potente naquele negócio pra vocês. O LinkedIn também, né? LinkedIn vai ter. Vai ter tudo. Vai ter tudo, caralho, vai ter tudo. Sigam o nosso perfil em todas as redes sociais. Deem like nesse vídeo, compartilha, comenta, assiste os anteriores. Tem muito assunto maneiro mesmo sendo falado. Acompanhe também nosso Instagram, porque lá a gente posta shorts, a gente posta stories. E aí, às vezes, você fica curioso, você quer ver. Se você já viu... Bastidores. Se você já viu, vê de novo. Entendeu? Vamos piramidar isso aqui, cara. Vê de um celular, vê do outro, que tudo isso conta views. Tá? Dê like, mentira, não dê dislike não, mas dê like, curta, comenta, compartilha de verdade. O seu feedback, o seu carinho, tudo que vocês fazem pra gente é muito importante, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Laura. Até a próxima. Até semana que vem. Obrigada, meninas.